Olá, bom dia! Bom dia para você e para toda a sua família, com muita alegria, né? Hoje nós estamos muito felizes porque nós acordamos com saúde, com vida, isso não é muito bom, as misericórdias do Senhor se renovando sobre nós. Muito bem, se você está me vendo à tarde, boa tarde, se você está me vendo à noite, boa noite, o importante é você estar lendo a palavra, partilhando desse momento, ouvindo a palavra de Deus. Vamos aproveitar o tempo enquanto temos e desfrutar desses momentos agradabilíssimos com Deus, ouvindo dele o que ele deixou escrito para nós, não é não? Lembrando a você que vai participar aí do nosso sorteio. Gente, falei que não ia falar, mas nós temos que exercer a misericórdia. Então, vamos lá? Vou dizer para vocês, para participar do sorteio agora do mês de maio, você tem que deixar lá no nosso canal uma mensagem sobre família. Pode ser qualquer coisa, um versículo, uma mensagem, uma oração, tá bom? Deixa lá, você vai concorrer então ao prêmio do mês de maio. Lembrando que não será um livro, mas também estarei sorteando um livro para aquelas pessoas que não ganharam nenhum brinde ainda. Aí você coloca o livro que você gostaria de ganhar, desses livros que já foram doados, e um será contemplado com um dos livros, tá bom? Vamos que vamos. Hoje nós leremos então 1 Crônicas 20, 21, 22, lembrando que o nosso Deus é fiel e bom. Bora lá? Davi conquista Arrabá. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou Arrabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu Arrabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei, e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e o fez passar a serra e a picaretas de ferro e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Depois disto houve guerra em Gézer contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. 1 Crônicas, capítulo 21, levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que queres, ou 3 anos de fome,
ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste da terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caiam eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Veja bem que esse texto nós lemos em 2 Samuel, tá? Davi erige um altar na eira de Ornã. Texto esse também lido em 2 Samuel. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a o rei meu senhor para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha, no lugar do templo. Tem dia que eu estou com mais sono do que isso. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Veja bem que Davi deu voz a Satanás, né? Se esqueceu totalmente de Deus. Muitas vezes isso acontece conosco, a gente nem percebe que o inimigo está tentando. Nós vimos aqui, que foi Satanás mesmo, foi o diabo que aqui diz claramente que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar censo. Então Davi esqueceu de buscar a presença do Senhor, né? Nós temos que estar bem, por isso que a palavra é muito clara, para a gente vigiar e orar, porque a carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos batalhar dia a dia. Davi faz preparativos para edificar o templo. 1 Crônicas capítulo 22. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus.
Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente. Para nome e glória em todas as terras, providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então ele não construiu o templo, mas deixou tudo organizado para a construção do templo. Que legal, né, gente? A gente tem que pensar nisso, né? Quem tem bens, eu não tenho, né? Mas quem tem bens, deixar tudo organizado, né, para os filhos. É o que o livro diz ali, aquele livro do Billy Graham, né? De Volta para Casa. E fala muito sobre isso. Os pais deveriam pensar nisso, para não deixar transtorno, briga, confusão, né? Já partilha os bens, já deixa tudo organizado. Quando o filho for... Era assim que eles faziam na Bíblia, né? Antes de morrer, o pai chamava os filhos e já via que estava debilitado e já dividia tudo para quem era quem, as bênçãos de quem era de quem, e em vida. Que a gente possa ter essa consciência, sabe? Sem usura, sem ganância. Tem como a gente deixar como uso e fruto, né? Bora aqui? Continuar? Ordens de Davi a Salomão. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe deu ordem que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor, teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata, e também de bronze, de ferro, que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa que há de edificar ao nome do Senhor. Encerramos, portanto, a leitura de hoje, né? Amanhã nós leremos o capítulo 22, 23 e 24. Depois nós vamos ler 25, 26 e 27. E por último, 28, 29. Como é que é? 24, 25, não, 23, 24 e 25, 26, 27 e 28, 29 e 29. Isso.
No último nós vamos ler 4 capítulos, é isso mesmo. Então tá aí, galera, Deus abençoe você, Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua casa, que Ele preencha todos os espaços na sua vida com bênção sem medida, porque aquilo que vem de Deus é perfeito, é bom, é agradável, porque Deus só tem isso para nós, é o melhor. Às vezes nós não entendemos como melhor, mas saiba que é, porque Deus só tem isso para você, tá bom? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que Deus abençoe seu dia, que a paz do Senhor reine no seu lar. Vamos?